Oi, pessoal, aqui é a Sabrina. Hoje dicas sobre barroco. Então, te inscreve no canal, deixa teu like e vamos ver umas dicas sobre esse período estético que também teve manifestação em outras áreas como música, artes plásticas, arquitetura. Então, quando eu falo barroco, eu estou falando também de seiscentismo, que aconteceu aqui no Brasil mais ou menos a partir de 1600 e foi até 1700. Quando a gente fala nesse período, vocês devem levar o pensamento para a Bahia, parte do Brasil que já estava povoada por portugueses e europeus, e, portanto, pelas pessoas que eram alfabetizadas, que liam. Com certeza, os indígenas que povoavam o restante do país também tinham a sua literatura, mas a gente não tem totalmente acesso ainda, ou pelo menos não é a literatura oficial que cai em concursos, Enem, provas. Então, o barroco acontece nesse período em que o Brasil está colonizado só ali pelo Nordeste, portanto, os nossos principais autores são dali. O barroco corresponde às primeiras manifestações literárias feitas em solo brasileiro, influência do barroco europeu. E como é que estava o contexto do mundo, em que caldo cultural o barroco se desenvolve? Bom, a autoridade extrema da Igreja de Roma. Em 1545 acontece o Concílio de Trento, que divide a cristandade entre católicos e protestantes. Lembrem da Reforma de Martinho Lutero. Os estados ibéricos permanecem católicos e fazem, dentro da Igreja Católica, acontece a Contra-Reforma, que é uma rigidez maior do dogmatismo católico frente aos estados protestantes. Com isso, são organizadas companhias que vão para as colônias, teoricamente, cristianizar os colonos, mas, na verdade, tornar esses colonos mais obedientes, né? Como foi o que aconteceu aqui no Brasil com a Companhia de Jesus, que vem catequizar os povos do Novo Mundo nas Américas, aqui no Brasil, e com isso tornar os indígenas escravizados. O Tribunal da Inquisição exerce muito poder na Igreja Católica nesse tempo e considera quase tudo como heresia. Qualquer liberdade de pensamento, então, é tida como heresia. Já nos estados protestantes, é o contrário, acontece maior liberdade de pensamento, racionalismo e consequente desenvolvimento da ciência. Em Portugal havia esse clima de austeridade católica e que se reflete aqui na colônia no Brasil. Cerceamento da liberdade de pensamento, que passa a ser considerada heresia. Então, o mundo teve um pouquinho de liberdade de pensamento com o homem no centro de tudo durante o Renascimento. Mas, com essa contra-reforma, a Igreja volta a exercer controle sobre os pensamentos. E aí as pessoas estão divididas pela valorização do humano, que é despertado no Renascimento, e o ideal de submissão perante a Deus difundido pela Igreja Católica. Antropocentrismo versus teocentrismo. Antro, homem no centro. Teocentrismo, Deus é o mais importante. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o barroco, seria, sem dúvida, contradição. Contradição e dualidade. O homem está ciente da sua grandeza, mas está atormentado pela ideia de pecado difundida pela Igreja Católica. Então, no Barroco, a gente vai ter essas temáticas contrastantes, paradoxais, céu versus inferno, luz e sombra, desejo e salvação. É o homem dividido pela dimensão carnal e dimensão espiritual que ele deveria seguir. Na literatura, isso se expressa como antíteses, paradoxos e angústias. Olha aqui um exemplo do barroco na escultura, nas artes plásticas. A gente teve esse expoente no Brasil que foi o Aleijadinho. Essa escultura aqui, o carregamento da cruz. Dois conceitos dentro do barroco, cultismo e conceptismo. O cultismo é um jogo de palavras que se expressa principalmente na poesia, com Gregório de Matos. Linguagem rebuscada, culta, extravagante, isso em todo o barroco. Figuras de linguagem do cultismo, hipérbole, que é o exagero, e metáfora, que é aquela comparação subentendida. Ocorre principalmente na poesia, com Gregório de Matos Guerra. Como exemplo, eu coloquei aqui ao braço do menino Jesus, é Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. Esse título é quase a poesia inteira, mas é
poderia ser a poesia inteira, mas é só o título. Nessa poesia famosa, o Gregório de Matos brinca com aquelas duas palavras, todo e parte. O cultismo é isso, é um jogo de palavras. E aí ele diz: o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo, e por aí vai. É a história de um braço, de uma escultura que é encontrada, de um menino Jesus, e aí ele brinca com essa ideia. Bom, mas se é só o braço, é uma parte, não carrega tudo do sacro que o todo carregava. Mas é parte do todo, portanto também é o todo, compõe o todo e brinca com a fé. O Gregório de Matos era faca na bota. Sobre o conceptismo. Conceptismo é um jogo de ideias ou conceitos, não mais de palavras. Ele acontece principalmente na prosa e o principal representante é o padre Antônio Vieira. Ele tem a ver com eloquência. Jogo de ideias ou conceitos segue um raciocínio lógico, uma retórica aprimorada. Frases seguem uma ordem rigorosa e tem o intuito de convencer e de ensinar. A gente vai ver esse conceito do conceptismo nos sermões do Antônio Vieira. Principais autores do Barroco: Padre Antônio Vieira, nasce em Lisboa em 1608, mas vem para o Brasil com 7 aninhos e entra para a vida religiosa, para a Companhia de Jesus. Por falar favoravelmente aos índios e judeus, foi condenado a 2 anos pela Inquisição. Ele mesmo se defende usando a Bíblia e a sua eloquência. Está escrito aqui que ele defendia índios e judeus, não pensa que ele era bonzinho, não. Ele defendia os indígenas no sentido de que ele que queria catequizar, ele que queria estabelecer as regras. Ele era bem diplomático em relação a ser também político, não só religioso, e não era essa figura boazinha, não. Ele é responsável pela prosa do período barroco com os sermões, e ele critica tudo. Ele critica o autoritarismo da própria Igreja Católica, dos outros sermonistas, dos outros religiosos, o autoritarismo dos portugueses, pregadores sem vocação. Exemplos dos sermões deles é o Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda. E Gregório de Matos Guerra. Nasceu em 1936 aqui, em Salvador, mas como acontecia com alguns bem-nascidos no Brasil naquela época, ele tinha dupla cidadania, era luso-brasileiro. E ele era muito crítico. Se ele tivesse vivendo hoje, ele ia ter muito material para fazer poesia, porque ele era terrível, tanto que ganhou 2 apelidos, Boca do Inferno e Boca de Brasa, criticava todo mundo mesmo. Então ele vai falar coisas como: não atirem pedra se você tem telhado de vidro. Esse vocabulário vai estar presente na poesia do Gregório de Matos Guerra. Critica a corrupção, critica a igreja, ele critica a hipocrisia daquela época. Caetano Veloso cita parte de um soneto dele na canção Triste Bahia. Bom, o Gregório produziu poesia lírico-amorosa e satírica. Eu apostaria no Gregório aparecendo na canção do Caetano, não fosse o Enem deste ano, 2021, ter ficado com a cara do governo federal. Aí, realmente, acho que 2 figuras que não vão aparecer. Mas fica aqui essa dica gravada, quem sabe, para outros Enems e para outros vestibulares e concursos. A minha dica também, para que vocês saibam mais sobre os sermões do Padre Antônio Vieira, é escutar o episódio 26 do podcast Literatura Oral, em todas as plataformas digitais de áudio e no meu canal do YouTube. Te inscreve no canal, deixa teu comentário para eu saber o que tu achou dessas dicas e até a próxima!